Como é que é teu nome, querida? Lazi? Seja bem-vinda. Bem-vindo. Tá bom? Mais alguém? Não, né? Então a gente vai fazer a nossa prece, o João Pedro vai orar e a gente inicia a reunião. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Mestre tão amado, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, Jesus, todos nós, rogando a Tua paz, a Tua bênção em nosso favor. Sempre, Mestre, implorando, ajoelhados espiritualmente, todos nós, a Tua presença aqui conosco, e para que os nossos corações sejam capazes de Te sentir através das palavras do Geraldinho. Nós queremos, com a aproximação do Dia das Mães, todos nós, voltarmos os nossos pensamentos à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, de cujo amor nós somos todos tão devedores, cuja ternura sempre nos alcança, cujo carinho sempre nos emociona. E todos nós, num único pensamento, dizemos: Nossa Mãe Santíssima Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Santíssima, nós todos aqui, mais uma vez, num único pensamento, queremos, nesta data, pedir por todas as mães que sofrem, que choram, passando por problemas, passando por lutas. Queremos te pedir, Mãe, a tua inspiração santa para que nós sejamos capazes de amar como a Senhora amou, de perdoar como a Senhora perdoou, de ter paciência, de ter humildade, como a Senhora demonstrou aqui na face dessa terra. E mais uma vez, todos nós queremos pedir a tua ajuda, o teu auxílio, para que nós sejamos capazes, diante dos nossos testemunhos aqui na terra, de dizer como a Senhora disse, vendo a cabeça do teu filho pendendo naquela cruz: Senhor, eis aqui os teus servos, cumpra-se em todos nós, segundo a tua vontade. Nós chamamos muito, Santíssima, nós chamamos muito, Jesus. Estejam conosco aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então nós vamos dar sequência ao estudo de número 2 desse tema. Quando nós saímos daqui, a Marilene me escreveu perguntando algumas questões sobre Descartes. Aí eu fui meditar no assunto e considerei que talvez eu tenha passado depressa demais na vida de René Descartes. E aí a gente vai fazer um passo atrás hoje para deixar muito claro a importância dessa figura extraordinária que é René Descartes, na França do século XVII, que nos trouxe a base da ciência moderna e da filosofia moderna, quando ele publica, em 1637, o livro Discurso sobre o Método de Bem Conduzir a Razão
na busca pela verdade, ou na busca da verdade pela ciência, né? Como vocês sabem, nós trouxemos essa frase aqui dele: não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. Então, foi essa frase que suscitou dúvida na Marilene, e aí a gente passou a conversar naquela noite da terça-feira. Então, nós resolvemos aprofundar isso aqui, porque realmente isso é muito importante, né? Qual que é o contexto? René Descartes vai escrever isso: não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos, mostrando que o que está ao alcance do ser humano, unicamente e exclusivamente, é o domínio de si mesmo. Isso nós podemos fazer. Nós podemos dominar a força do nosso pensamento. Isso é fundamental. É uma afirmação fundamental do pensamento filosófico descartiano, que significa: embora não tenhamos controle total sobre o mundo exterior ou sobre os outros, nós podemos controlar, em certa medida, o que nós pensamos, os nossos pensamentos, e a forma como nós lidamos com o nosso pensamento, com o nosso mundo pensamental. Então, essa capacidade está intimamente associada a um postulado espírita cristão, que é o postulado do livre-arbítrio. É aqui que nós exercemos, na sua totalidade, a nossa capacidade de controle do nosso pensar, da nossa livre escolha. Isso significa, então, o quê? Controle interior. É o pressuposto de que o homem, no seu processo evolutivo terrestre, ele tem a capacidade de se controlar. E, em se controlando, ele é capaz de agir de uma forma proativa, de uma forma positiva em relação aos outros, seja em família, seja no trabalho, na atividade profissional, na atividade religiosa, na atividade política, econômica, social, ou também é capaz de colaborar para o avanço da sociedade humana. Descartes, como um filósofo racionalista, ele vai defender que a razão é a fonte mais confiável do conhecimento. Então, nós temos sempre que buscar a razão. Em outras palavras, ele nos convida a duvidar primeiro, a questionar, a fazer perguntas sobre tudo, sobre todos os assuntos, sobre todas as questões, para que a gente possa chegar a algum denominador de conhecimento real, não é? Então, a fonte mais confiável do conhecimento, ela parte da razão. A famosa frase que ele vai escrever, penso, logo eu existo, penso, logo existo, é fundamental, gente, para a gente entender mais tarde o Espiritismo. Fundamental. Na realidade, ele está inaugurando uma nova era da humanidade, em 1637. A partir do momento em que ele diz que cada um de nós, ao pensar, existe. Ou seja, é capaz de influenciar os outros, a sociedade e a si mesmo. Isso, em latim, cogito
ergo sum, reflete a ideia de que a capacidade de pensar é a prova indubitável da nossa existência e que podemos ter controle sobre essa capacidade. Então, Descartes chega num raciocínio lógico e importantíssimo no seguinte sentido, ele diz: a partir do momento que eu penso, eu existo, ele está definindo o espírito. Essa dissociação entre o corpo e o espírito. É a dissociação entre corpo e espírito, entre matéria e espírito. Que até então se pensava, antes de Descartes, que as emoções humanas, que os pensamentos humanos eram frutos dos humores, não dos sentimentos, não. Hein? A pessoa existia, por isso ela pensava, e ele fez o contrário. Exatamente. Não, ele pensava assim, ele pensava, o corpo, a pessoa é raivosa porque ela tem determinados fluidos no corpo dela que levam ela a ser irascível, por exemplo. Né? Os humores, o que ela alimentou, fulano está passando mal porque se alimentou de uma forma errônea. E aquilo fez com que ele ficasse violento e matasse uma pessoa. Entende? Eles não tinham plena compreensão de que cada um de nós é senhor do próprio destino. Era como se fôssemos gado de manada, né? Ficássemos ao sabor dos ventos. Né? E aqui não, aqui ele vai raciocinar, e ele raciocinou isso, gente, ele procurou... Vai ter que pegar a cadeira, gente. Ele procurou... Primeiro, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, extremamente temente a Deus, buscava compreender a divindade, mas ele tinha uma busca muito grande pela verdade. E ele foi capaz de associar todo esse sentimento religioso dele com essa busca pela verdade. E nessa busca pela verdade, ele consegue, com esse pensamento aí, com essa frase, chegar no espírito humano. O espírito humano existe porque pensa. Penso, logo existo. Não é? E isso é fundamental. Eu estou contando para eles, Marilene, que isso aqui foi fruto das nossas conversas de terça-feira da semana passada, depois da reunião. Aí eu decidi voltar atrás nisso para a gente aprofundar um pouco mais sobre Descartes. Então, ele vai definir a importância do pensamento. Essa frase destaca a importância de cultivar o pensamento, de o controlar e de o aplicar de forma eficaz. Ele é a primeira pessoa que vai falar em controle do pensamento e, consequentemente, controle das emoções. Nós somos capazes disso. Controlar o que pensamos e controlar o que sentimos. Né? Ele acreditava que o desenvolvimento de um bom espírito e a sua correta utilização do pensamento são cruciais para uma vida bem-sucedida. Às vezes parece claro certas coisas, porque nós já vivemos séculos depois disso, né? E certos conceitos já penetraram na nossa mente comunitária, não é? É bastante claro isso. Quem foca em determinado assunto, em determinado objetivo, vai alcançar esse objetivo, não é? E isso é devido a quê? À força que a pessoa emprega em concentrar-se em determinado objetivo, ou seja, em controlar-se. E toda vez que nós falamos em controle, nós temos que entender que todo controle pressupõe renúncia. Né? Renúncia do nosso bem-estar,
renúncia do nosso comodismo, renúncia das nossas, às vezes, relações de alegrias fantasiosas, de prazeres, para atingirmos determinado ponto, seja no sucesso profissional, seja no sucesso educacional, né? E assim sucessivamente. E mais ainda, mais tarde, com Kardec, o sucesso espiritual. Dúvida e racionalismo. O pensamento de Descartes é conhecido pela sua defesa do método da dúvida metódica. Olha, isso é muito importante, gente. A dúvida metódica. Esse espírito, lá do século XVII, ele aprendeu isso com quem? Nós sabemos que ele foi 6 séculos antes de Cristo, Platão, discípulo de Sócrates, né? E justamente o que ele aprendeu com Sócrates? A perguntar. Maiêutica. É a maiêutica. Ele aprendeu a perguntar. Tanto é que Platão é considerado um dos principais e mais influentes discípulos de Sócrates. Aquele que mais estava próximo do seu mestre. Né? Vocês sabem que na Antiguidade Clássica, na Grécia, se fundou a academia. Atenas é a capital mundial da academia, da universidade. E eles se reuniram em torno dos filósofos, tanto pré-socráticos, socráticos e depois pós-socráticos, dentro dessa perspectiva de perguntar em comunidade, não é? As assembleias geralmente eram redondas, né? Em torno do mestre, o mestre no centro, os alunos ou pupilos em volta, questionando o mestre, né? Questionando o professor. E isso, a partir do ensinamento de Sócrates, vai fazer com que Platão entenda e inaugure no mundo a maiêutica, que é a arte de saber perguntar. Isso é fundamental para a gente entender o Espiritismo. Por quê? Kardec aplicou isso perfeitamente na codificação espírita. As perguntas sempre. Ele soube, com todo esse conhecimento pretérito dele, saber perguntar aos agentes daqueles fenômenos mediúnicos, que depois ele vai concluir serem espíritos humanos desencarnados, as perguntas que hoje nós conhecemos todos como... Não, do Livro dos Espíritos, na edição final, são 1019 perguntas. 1019. Ele começa com a pergunta número 1, que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, para você conhecer, você tem que saber que pergunta você vai saber. Mais difícil ou vai fazer. Né? Então, a defesa do método da dúvida metódica, por que a gente tem que defender a dúvida? Quem sabe tudo não está aberto a aprender nada. É ou não é? Não sabe nada. Pois não. Só um minutinho, tem que passar um microfone. Tem um aqui. Não precisa, não. Precisa por causa da transmissão, meu amigo. Até a primeira pergunta, ele fez já com bastante inteligência, porque ele não perguntou quem é Deus. Quem é Deus? Ele falou, Ele perguntou o que é Deus, né? Que é. Exatamente. Justamente fugindo daquele estereótipo humanizado dos hebreus, né? Do Deus vingativo, do Deus Uma dos concepção exércitos. material. Né? Concepção material, muito bem. Então, Exatamente, aquele que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, gente, se fecha ao aprendizado. Ele se... ele fica estacionado. Né? A pessoa fica estacionada. Nós nunca podemos nos permitir esse estacionamento.
do achar que sabe alguma coisa. O verdadeiro sábio sabe que nada sabe. E ainda que ele saiba muito, ele olha para o universo e pensa: nossa, eu sou uma formiga diante da beleza universal da criação divina. Né? Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, exatamente. Onde se coloca em dúvida todos os conhecimentos existentes, qual que é o objetivo da dúvida? Colocar em dúvida os conhecimentos existentes para se chegar a verdades claras e distintas. Esta abordagem enfatiza a importância do raciocínio e da reflexão na busca do conhecimento. Ora, então daí a gente vai chegar num ponto, né? Se a gente existe a partir do momento que a gente pensa, e depois desse pressuposto, se é necessário fazer um exercício diário de questionar tudo e todos, de buscar conhecer alguma coisa através de um questionamento metódico da nossa realidade circunstante, partindo desse pressuposto. Para o quê? Para adquirir conhecimentos sólidos, não é? E esse deve ser o objetivo de todo ser humano que pretende evoluir na Terra, para não ficar estacionado, né? Eu vou precisar de usar o meu raciocínio, que é a razão, a base mais perfeita do conhecimento da verdade e da reflexão. Então, eu vou usar duas forças, raciocínio e reflexão. Isso é muito importante, né? Porque através do raciocínio e da reflexão, eu vou chegar no conhecimento. Então, qual que é o resultado disso, corolário disso? O resultado é, esta ideia tem corolários importantes, como a necessidade de sermos cautelosos com os nossos próprios pensamentos e com a forma como os interpretamos, pois eles podem influenciar as nossas decisões e ações. Também implica a importância da autoconsciência e da capacidade de nos avaliarmos a nós mesmos. Ora, se eu sei que o meu pensamento é uma força, se eu sei que é necessário eu buscar conhecimento através de um questionamento constante da realidade em torno dos meus passos, e essa busca, através das perguntas, eu vou acabar achando respostas, né? E eu vou ter que ser muito cauteloso com o que eu penso. Por quê? Porque o pensamento em si, ele é neutro. Ele pode construir como ele pode destruir. Percebe? Um excesso de negativismo, de derrotismo, vai levar a pessoa a cavar um buraco sobre si mesma. É ou não é? Então, é preciso ter cautela. Mesmo porque, gente, em matéria de escolas filosóficas, eu vou sempre me deparar com o quê? Com construções materialistas, com construções que visam, muitas vezes, a destruir o lado espiritual do ser humano. E eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Isso vai influenciar a minha própria vida, as minhas decisões e vai influenciar o mundo em torno. Aquilo que eu estou vivendo. Bom, então aqui nós trouxemos, como nós passamos rapidamente sobre a possibilidade bem concreta de René Descartes ser uma das encarnações pregressas de Chico Xavier e Allan Kardec, nós vamos trazer algumas informações aqui interessantes, né? Aqui estão os três.
René Descartes, século XVII, Allan Kardec, século XIX, Chico Xavier, século XX e início do século XXI. Interessante que ele nasce 31 de março de 1596, na França, e vai morrer em Estocolmo, em 1650. É um dos pensadores mais influentes da história. Interessante, como Chico Xavier, ele ficou órfão de mãe a 1 ano de idade. Chico Xavier ficou órfão de mãe aos 5. Né? Uma vivência. O pai de René Descartes não cuidou dele, deixou aos cuidados de uma ama. Assim como o pai de Chico Xavier não quis cuidar dos filhos e distribuiu os filhos para diversas madrinhas. Né? Assim como na vida anterior de René Descartes, ele tinha sido padre Manuel de Paiva, no Brasil, Manuel de Paiva no Brasil, no século XVI, foi quem fez a primeira missa, quem rezou a primeira missa no Colégio São Paulo de Piratininga, fundado por Manuel da Nóbrega. Ele também foi fundador da cidade de Guarulhos e era jesuíta. E na vida seguinte ele continuou jesuíta, porque René Descartes também era jesuíta, né? Estudou no colégio jesuíta. René Descartes nasceu em 31 de março e Allan Kardec morreu. E Allan Kardec vai morrer 31 de março, 274 anos depois. Né? E o Chico 2 de abril, né? Não, 2 de abril, você vê, né? Nesse livro aqui, vocês lembram que semana passada eu falei do sonho de Descartes? 3 dias seguidos, né? Em novembro de 1619, ele vai sonhar sair do corpo 3 ocasiões seguidas, 3 noites seguidas, e na última noite ele se encontra com o espírito da verdade, não é? Esse sonho, eu fiquei de trazer o livro, é esse livro aqui, ó. O original está aqui no livro de uma psicóloga suíça, que é Marie-Louise von Franz, que publicou o livro Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras, né? Que é esse livro aqui. É aqui que a gente vai ter a informação de próprio punho. Ele redigiu, ele relatou esses 3 sonhos que ele teve de próprio punho, e no final, né, ele próprio comentou, né, que isso foi uma inspiração para ele sobre a conduta que ele deveria ter e conceberia depois como uma teologia moral com a filosofia e a sabedoria reunidas. Quer dizer, a partir desse sonho, ele tem o desejo central de unir ciência, filosofia e religião. Olha como isso é importante. Ele, a partir desse contato espiritual que ele tem com o Espírito da Verdade, ele fica com esse foco central na vida dele, de trabalhar para unir filosofia, ciência e religião. E é o que ele vai acabar realizando no século XIX, como Allan Kardec. Né? No terceiro sonho, que é o mais importante, no qual aquele espírito iluminado que conversa com ele, do qual ele não tinha visto, não sabia quem era, não sabia o nome, esse próprio espírito se apresenta para ele como o espírito da verdade. Olha como isso é importante, gente, porque é o espírito da verdade o guia da doutrina dos espíritos, né? Então, ele passou a se inspirar nisso para compreender o motivo daquele sonho.
ele considera, então, o sonho como uma revelação de mais alto valor. Desde aquele momento, ele se imbui de que aquilo não foi ao acaso, foi a providência divina que permitiu que ele experienciasse e que tinha uma função, a função de revelar algo muito alto, não é? Como uma determinação divina na sua vida, e ele atribui essas anotações, né? Quando ele anota sobre o sonho, é interessante que ele chama essa experiência, né, de olímpica. Olha aí como que dentro dele o espírito de Platão estava vivo, né? Ele chama essa experiência de olímpica, uma experiência olímpica de considerações sobre coisas divinas que se passam no Monte Olimpo, morada dos deuses gregos. Né? É a busca pela verdade, né? Aqui está a capa do discurso do método, né? E pela nomeação do Espírito da Verdade, que liderou a falange dos espíritos superiores, que ditaram a doutrina dos espíritos, e pela presença de diversos tipos de fenômenos anímicos e medianímicos nesse sonho, a gente vai ver que 3 características aí desses 3 dias de sonho vão ser explicadas na obra de Kardec, especialmente no Livro dos Médiuns. A primeira, que no primeiro sonho, quando ele sai do corpo, ele vê a materialização de fagulhas de fogo. E essas fagulhas de fogo andam perto dele, né? E espalhadas pelo quarto, no intervalo da vigília. E ele já tinha experimentado, visto isso em outras oportunidades de meditação e oração. Mais tarde, Allan Kardec vai nos falar sobre a capacidade mediúnica de materialização de fenômenos físicos, né? O segundo item, que nós vamos compreender muito mais tarde, é a constatação consciente do estado de desdobramento espiritual a permitir a interpretação das visões antes de acordar. Então, ele, no segundo sonho, são 3 dias seguidos, né? Como eu falei, no segundo dia, ele compreende que ele está perfeitamente fora do corpo, que o corpo dele está dormindo na cama, que ele está fora do corpo e que ele já tinha, diferentemente do primeiro dia, que ele não conseguiu controlar-se fora do corpo, no segundo dia ele já tinha capacidade de controlar a si mesmo, perispiritualmente, né? Então, é o estado consciente que o Espiritismo vai classificar no Livro dos Médiuns de desdobramento perispiritual. Ele já compreendia isso lá em 1619. Olha como que nada é o acaso, né, gente? A preparação para a chegada da doutrina espírita é uma preparação de séculos. E Allan Kardec não foi escolhido ao acaso, né? Tinha que ser um espírito extremamente ligado a tudo isso para dar cumprimento às profecias, que é o terceiro item, né? O caráter profético do sonho, com revelações sobre o futuro, demonstrando a função da inspiração no conjunto dos conhecimentos da humanidade. E como eu disse semana passada, no terceiro sonho, quando ele vai conversar com o Espírito da Verdade, aliás, conversar não é bem o termo, né? Quando ele vai ouvir as instruções do Espírito da Verdade, primeiro o Espírito da Verdade materializa numa mesa um livro. E mostra para ele. Quando ele pega o livro, ele lê Dicionário da Ciência, né? E ele entende que caberia a ele fazer esse dicionário. Intuitivamente, ele entende que ele precisava buscar a verdade pelo conhecimento científico, não é? Quando ele vê esse título. Depois, o Espírito da Verdade mostra na outra ponta da mesa um Pentateuco. 5 livros. Os 5 livros materializados
Primeiro ele lê Corpus Latinorum, depois ele lê Corpus Poetarum. Ele lê duas vezes, dois títulos distintos. Corpus Latinorum, Corpus Poetarum. Interessante isso, por quê? Primeiro, Corpus Latinorum dá a ideia de toda a reunião de conhecimentos passados, pela tradição clássica. E Corpus Poetarum dá a ideia de que, num segundo momento, isso viria pela poesia, pelos poetas. Não é? Mais tarde, e lembrando, né, ele vê 5 livros. Ele próprio escreve o sonho assim. É um pentateuco. E quando ele olha a lombar dos livros, ele lê assim, publicado em Lyon e Geneve. Ora, Lyon é a cidade onde ele iria reencarnar, em 1804, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Allan Kardec. E Genebra é a cidade quase ao lado de Verdun, onde ele vai estudar com o professor Pestalozzi. Né? Mostrando aí uma antecipação de 200 e tantos anos no futuro, a segunda etapa daquela missão dele naquela ocasião. Né? Então, é muito curioso porque quando o professor Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp, doutor em literatura pela Unicamp, vai apresentar a sua dissertação de mestrado sobre a obra Parnaso de Além-Túmulo, que é o primeiro livro que Chico Xavier publicou em 1932, né, 2 de junho de 1932, quando ele vai publicar isso, quando ele vai estudar isso, o professor Alexandre Caroli Rocha, ele chega na seguinte conclusão: a mesma estrutura literária contida na obra Parnaso de Além-Túmulo, nós vamos encontrar a mesma estrutura na obra do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E os temas que se encadeiam no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a começar de Deus, Espírito, matéria, reencarnação e assim sucessivamente, né? Os mesmos temas, eles obedecem à mesma estrutura no Parnaso de Além-Túmulo. Ora, o Parnaso de Além-Túmulo é o Corpus Poetarum. É a segunda tarefa, né? A segunda missão depois do Pentateuco de Kardec, começa, então, a etapa de Chico Xavier. Então, a conclusão é que os sonhos históricos de Descartes lançaram as bases científicas que permitiriam o advento do Espiritismo alguns séculos depois. Vejam, foi necessário voltar a Descartes para a gente deixar isso bem claro, né? Mostrar que existe um planejamento superior que se materializa na Terra e que, de imediato, a gente não enxerga. Só depois que vai estudar e buscar as fontes do conhecimento que a gente passa a enxergar isso. Pela análise do seu conteúdo e pela respectiva interpretação, o terceiro sonho, então, possui esse caráter premonitório ao prever o futuro do próprio René Descartes. Só que, desta vez, em outra personalidade, Allan Kardec. Né? Há uma projeção no tempo pela participação do Espírito da Verdade que irá se manifestar quase 237 anos depois, no dia 25 de março de 1856, numa comunicação dirigida, psicofônica, dirigida a Allan Kardec, pela médium Caroline Baudin, e esse espírito, então, novamente se apresenta como a verdade. Ele se apresenta como guia de Allan Kardec em França, em 1856, no dia 25 de março, e quando Kardec pergunta a ele o nome dele, ele disse: é a verdade. Você vai me conhecer como a verdade. Veja a sintonia, não é? René Descartes, quando ele vê o espírito iluminado
indicando a ele o futuro, a missão dele em 2 etapas, né? Esse espírito se apresenta como o espírito da verdade. E em Paris, a mesma coisa ocorre 237 anos depois. A notável proximidade entre os sonhos de Descartes e os fundamentos do espiritismo. Por quê? Quero ouvir de vocês. A notável proximidade entre os sonhos de Descartes e os fundamentos do espiritismo. Vamos lá. A conjugação entre ciência, filosofia e ética superior, segundo Descartes, olímpica, né? Descartes vai dizer, ele busca o conhecimento da verdade pela ciência, tentando a conjugação de ciência, filosofia e ética superior. Ele chama de olímpica. Essa conjugação de ciência, filosofia e ética superior. Ora, não é exatamente isso que corresponde ao tríplice aspecto da doutrina espírita no século XIX, ciência, filosofia e religião, para religar o homem a Deus? Kardec vai apresentar a doutrina espírita não como mais uma religião, nem como mais uma filosofia, nem como mais uma ciência. Ele vai apresentar a doutrina espírita como tendo tríplice aspecto de filosofia, de ciência e de religião, né? Que era o mesmo ideal de Descartes, o ideal da olímpica de Descartes. Então, nós vamos ver aí que os fundamentos do espiritismo já estavam no espírito de René Descartes 237 anos antes. A tarefa de Allan Kardec, a partir de 1857, quando ele publica o Livro dos Espíritos, é justamente descortinar outro universo de realidade que até então os seres humanos na Terra não descortinavam, a não ser no campo da fantasia, do misticismo ou do maravilhoso, não é? Que é a revelação do mundo espiritual tal qual ele é, sem fantasia, sem misticismo e sem maravilhoso. Ele é um novo horizonte que se abre ao entendimento e à compreensão dos homens da Terra, a partir de uma abordagem científico e filosófica, com consequências morais e religiosas, né? Então, isso é fundamental, porque é com Allan Kardec que nós vamos conhecer uma nova ciência, a ciência da mediunidade. Quando ele publica o seu segundo livro, em 1859, o Livro dos Médiuns, ele vai publicar o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, sobre o modus operandi pelo qual os espíritos se comunicam conosco e sobre o modo pelo qual nós, como médiuns, exercemos a nossa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Antes não existia nada que tratasse deste tema de forma clara, objetiva e científica. Como a Cecília lembrou, olha aí, ó. René Descartes encarna no dia que Kardec viria a desencarnar 279 anos depois. Qual que era o nome de René Descartes? O nome de batismo? Renatus Cartesius. Né? Então, quando a gente fala, fulano é cartesiano, ou a ciência cartesiana, gente, vem do sobrenome dele, Cartesius. Ele chamava-se Renatus Cartesius, né? O nome Descartes é a derivação
latina desse mesmo nome, né? Os nomes são, olha só, na pergunta 141 do livro Consolador de Emmanuel, Emmanuel vai dizer: os nomes são um indicativo da identidade espiritual. Olha que interessante. Pergunta de número 141 do livro Consolador de Emmanuel por Chico Xavier. Os nomes são um indicativo da identidade espiritual. Ora, a fonética do nome Descartes é Kardec ao contrário, não é não? Descartes, Kardec. Olha aqui. Curiosamente, né? Cartésios em latino, né? Kardec, Descartes. Kardec foi Cartésios e o inverso de Kardec, Descartes, compõe a fonética em francês do nome Descartes. Não é interessante? As mesmas quantidades de letras. Não é? Analisemos agora a mensagem A Tiara Espiritual, que Allan Kardec recebeu no dia 6 de maio, olha aí, hoje, em 1857. Quantos anos atrás? 1857. 1857? Menos 2025. 168 anos atrás, em Paris, Allan Kardec vai receber essa mensagem, que foi intitulada, está no livro Obras Póstumas, tá? Numa reunião mediúnica na casa da senhora de Cardone. Chama-se A Tiara Espiritual. Aqui a gente não vai pôr a mensagem inteira, que ela é muito grande e muito bela. Mas, por favor, leiam-na. Está lá no livro Obras Póstumas. É de uma beleza, gente. Você lendo essa mensagem, você vê a altura espiritual desse espírito. Né? E o espírito vai dizer para ele: nasceste com grande abundância de recursos e de meios intelectuais. E foi o fato, foi de fato, né? Ele foi um principal discípulo de Pestalozzi na Suíça. Foi educado pelo maior educador no século XIX na Europa. Então, ele teve muitos meios e recursos intelectuais. Extraordinária força de raciocínio. Claro! Ele, como Descartes, já tinha definido que o raciocínio era uma das bases de procura da verdade, não é? Pois não, querido? Espera aí, só um minutinho. Fala no microfone. Estou achando muito legal. Mas eu peguei aqui agora no Kindle o livro dos médiuns para confirmar, e ele usa, inclusive, o método cartesiano para fazer, enfim, todas as dúvidas, as perguntas, para escrever o livro. Nós vamos chegar lá. Muito legal. Você está antecipando. Mas isso é que é legal, né? Olha aí como que as coisas são claras. Basta a gente buscar e enxergar. Está tudo interligado, encadeado, né? Mas olha só. O Espírito fala com ele: você tem extraordinária força de raciocínio, ninguém duvida disso. Formou-se o vosso gosto. Governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio. Subordinais o instinto, a paixão, a intuição ao método. Olha só isso, gente. Quem definiu o método científico? René Descartes. E o Espírito falou com ele: subordinais a paixão, subordinais o instinto e a intuição ao método, à teoria. Tiveste sempre pendor para as ciências morais, amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Olha aí o corpus poetarum que depois Chico Xavier ia receber, não é? Quantos poetas vieram depois, pelas mãos de Chico Xavier, cantar as liras imortais dos conhecimentos espirituais mais altos.
Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, Lira Imortal, Poetas Redivivos, né? Volta Bocage, Cornélio Pires, Maria Dolores, Cassimiro Cunha, vários e vários poetas, né? Muito lindo, né, gente? Voltando, a gente não vai pôr a mensagem inteira, mas quando ele é muito interessante que no diálogo de Kardec com a médium e com o espírito, quando o espírito fala, você tem uma tiara espiritual, ele se humildemente ele se retrai e diz, não, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um servidor, não é? Bom, na época de Descartes, existia o dogmatismo escolástico, né? Então ele foi muito combatido pela igreja, pelas escolas por onde ele passou, porque ele queria buscar a verdade pelo conhecimento, pela pergunta, né? E na época vocês sabem que a igreja já tinha todas as respostas prontas e mandava que todos os alunos as repetissem goela abaixo. Não tinha essa condição de pensar, não podia pensar. Se você pensasse, você estava entregue ao demônio, né? Não podia pensar. Inclusive, nós temos que lembrar que ele viveu o Renascimento, né? Renascimento das artes, da arquitetura, da literatura, que a humanidade se libertava dos grilhões da Idade Média, né? Onde, inclusive, não se podia nem ler livros, era proibido ler livros. Só podia ler livros os monges beneditinos. Só. Às vezes, nem o próprio padre da paróquia podia ler, a não ser a Bíblia, né? E mesmo assim tinha que ler em latim. Bom, então ele viveu esse dogmatismo escolástico que combateu o seu racionalismo, né? Olha só, o espírito tinha anteriormente aqui, não é? Não, aqui não está. Estiveste sujeito à opinião de outrem. Quer dizer, cerceado, né? Da mensagem lá, a tiara espiritual. Mas ele reflete, a diversidade de nossas opiniões não se deve a uns serem mais racionais que os outros, mas apenas que conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Está no início do livro Discurso sobre o Método, né? Eu vou repetir. O próprio Descartes falando. A diversidade de nossas opiniões não se deve a uns serem mais racionais que os outros, mas apenas que nós conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Então, há várias formas, ele já entendia que há várias formas de você conduzir o seu pensamento. Há várias vias, não é? E essas vias podem não considerar as mesmas variáveis. Por isso que a busca é importante, por isso que a pergunta é importante. Você tem que perguntar à exaustão para encontrar a fonte da verdade. Porque se você não pergunta, você está sujeito a influências, vamos dizer assim, externas. Descartes defendia a autonomia do sujeito, capaz de construir o próprio pensamento. Gente, o Espiritismo se baseia nessa autonomia. Nós, como espíritas cristãos, somos chamados todos os dias a construir o nosso futuro. Não temos o direito de culpar a quem quer que seja sobre a nossa vida e nem temos condição de achar que o nosso futuro depende dos outros. Nós temos as rédeas do nosso futuro nas nossas próprias mãos. Isso é muito bom que se
reflita. Em contraste com o materialismo, olha aí, Kardec vai colocar depois, e Descartes já colocava no século XVII, o maior inimigo do espiritismo não são outras religiões. O maior inimigo do espiritismo é o materialismo, com o qual nós devemos combater renhidamente. Há uma mensagem do espírito de Erasto que diz, gente, que nós temos que empregar todas as forças para combater o materialismo. Porque esse é o grande mal da humanidade. O materialismo que graça nos corações e nas mentes é o que atrasa o passo da humanidade. E... Espera aí, fala aqui. Se a gente pensar que o materialismo, então, aplaca, né? O nosso desejo, através dele, é aplacar todas as dificuldades imediatamente, não é? Isso. É cercear a pergunta, é cercear a dúvida. Cerceia. Porque se eu não posso nem me incomodar nos tempos de hoje, se eu me incomodo, a dúvida vem. Exato. Não é isso? É só me incomodando que eu tenho dúvida. É só me incomodando. Mas nós não podemos fazer isso, porque a cada dúvida, a cada incômodo, uma coisa para aplacar. Exato. Aplaca como? Com dinheiro, com circo, não é? Com todas as coisas que estão aí na internet. Vício de toda a natureza. O materialismo é a porta larga da perdição. É a proposta para não perguntar. Nós estudamos domingo na casa de Chico, né? A porta estreita e a porta larga. A porta larga da perdição é o materialismo, que é todo tipo de apelo sensualista, sexual, imediatista, corruptivo, vicioso, que nos amordaça a mente e que nos amornece o espírito. É a proposta para o não incomodar-se. Exatamente. Para manter uma vida morna. A vida morna, exatamente. Ninguém pergunta se não se incomoda. Sem se incomodar com nada. Sem fazer um trabalho em favor do outro. Por quê? Porque isso vai me incomodar, né? Não, vou ficar em casa. Vou ficar em casa. A minha poltrona é mais confortável, né? Então, olha só como que Descartes já via isso no século XVII, quando ele diz assim: em contraste com o materialismo, o idealismo afirma que a consciência, na mente, existe antes e é a pré-condição da existência material. Veja como ele vai no espírito. A razão de tudo é o espírito, e esse espírito é pré-existente à vida terrestre. O nosso espírito já existia antes da nossa concepção e do nosso nascimento. Descartes já via isso, né? Assim como ele está repetindo o que ele mesmo escreveu como Platão, gente. Porque Platão também teve essa preocupação. A preocupação fundamental de Platão era o espírito e o mundo dos espíritos, né? Que ele chamou de mundo das ideias. Então, foi então que descobriu a realidade inegável do espírito, proclamando no limiar da nova era: cogito ergo sum, penso, logo existo. Concluiu, então, o grande pesquisador espírita, Herculano Pires. Isso está no livro O Espírito e o Tempo, que eu recomendo a todos. Excelente livro filosófico da doutrina espírita, escrito por Herculano Pires. Não é? Também o pesquisador espírita carioca Deolindo Amorim, no livro no qual ele vai analisar o discurso do método, ele vai dizer que o discurso do método de Descartes abalou o mundo com 4 regras áureas para ensinar o correto uso do bom senso. E, curiosamente, nós sabemos, né, que o próprio Allan Kardec, quando ele foi enterrado em Paris, no discurso de despedida do astrônomo Camille Flammarion vai falar
que Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, olha só, como está tudo ligado, né? O bom senso. Então, o método científico vai nos levar a um bom senso na procura pela verdade. E isso é fundamental. Herculano Pires, aqui está uma figura, vocês vão vê-lo entrevistando Chico Xavier no programa Pinga Fogo, nos 2 programas, né? Ele participa da banca, fazendo algumas perguntas. Aqui é o primeiro livro que eu citei, O Espírito e o Tempo. A versão mais moderna é essa aqui, que tem e-book, não é? E ele vai dizer, olha que interessante, gente, o próprio Herculano Pires vai dizer, Descartes foi o precursor de Kardec. Olha que coisa linda. Assim como João Batista foi o precursor do Cristo. Está no livro Agonia das Religiões. E ele vai dizer, eu não sabia que ele tinha conhecimento do sonho de Descartes. E ele tinha, porque ele vai dizer, os sonhos de Descartes que o convenceram a estar inspirado pelo Espírito da Verdade e a manifestação desse mesmo Espírito a Kardec, incumbindo-o de iniciar a construção daquela mesma ciência admirável com que o filósofo sonhara em seu retiro de Uma, não é? Então, aí ele tá mostrando que porque Descartes, depois, ele vai morrer na Suécia, em Uma. Ele vai ser comissionado pelo rei Gustavo da Suécia e pela rainha Cristina para ensinar filosofia e religião para a corte, né? E vai para Estocolmo, mas lá ele é tomado pela tuberculose no retiro de Uma e desencarna em 1650. Então é interessante que o Herculano Pires vê isso, né? Que o sonho que Descartes teve com o Espírito da Verdade mostra que ele era o precursor de Kardec, né? Que ele estava fazendo o mesmo trabalho que viria a ser desdobrado depois na codificação espírita. A trama histórica, como se vê, parece assinalada por repetições. Olha aí, escreveu Herculano Pires. A trama histórica parece ser assinalada por repetições. Só que de uma forma diferente, né? Porque são repetições em degraus mais avançados. É como a escada de Jacó, né? Que a gente tem que subir. A gente sobe um degrau, adquire conhecimento, desce um degrau para exemplificar, sobe 2 degraus, desce 1, sobe 2, e vai subindo. Como se vê, parece assinalada por repetições que se assemelham ao pontilhar de uma agulha, buscando aqui e ali os ajustamentos necessários para afirmar em definitiva a sua urdidura, a existência de outros precursores no campo da ciência e da filosofia, antigas e modernas. Entre eles, não há dúvida que devemos colocar René Descartes na própria França, em que surgiria mais tarde o Consolador pelo Espírito da Verdade. Está muito claro isso, né? Muito bonito, né, gente? E agora tem um outro livro dele, que é A Pedra e o Joio, não é? Que também eu recomendo, do Herculano Pires, chama-se A Pedra e o Joio, no qual ele vai dizer, há 3 substâncias cartesianas. Isso aqui é muito importante, a gente vai terminar com isso para preparar as próximas reuniões. Baseado, então, nos estudos de Descartes, no livro A Pedra e o Joio, o Herculano Pires vai dizer que, no trabalho de Descartes, há 3 substâncias chamadas cartesianas. A res infinita, ou res divina, que é Deus. Ele chama de res infinita, ou res divina, que é Deus. Especialmente na obra de Kardec, né? Deus. Depois, a res cogitans, que é o Espírito. E depois, a res extensa,
que é a matéria. Ora, nós vimos lá a pergunta 27, semana passada, né, do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos gerais do universo? Deus, Espírito e matéria. Olha como está tudo ligado. E Descartes já dizia, as três principais substâncias cartesianas, a res divina, a res cogitans e a res extensa. Ou seja, Deus, Espírito e matéria. Veja como uma é a base da outra, né? Herculano Pires vai então dizer, a epopeia do cogito, que é o pensar, não é? Realizada no silêncio da meditação, é uma indicação de rumos à nova ciência. Olha que maravilha isso. A ciência do pensamento, que o Espiritismo vai inaugurar no século XIX. E junto com o Espiritismo vem o quê, gente? Não por acaso as ciências psicológicas. Vem o trabalho de todos os pesquisadores, até chegar em Freud, Jung, Lacan e outros, que vão tratar do pensamento, da mente. Né? Porque a humanidade já tinha chegado a um ponto de maturidade tal que podia olhar para dentro de si. O pensamento é? O leito da mediunidade. É o rio sobre o qual, exatamente, flui a mediunidade. Não é? Então, Descartes mergulha em si mesmo, negando toda a realidade material, inclusive a do próprio corpo, na procura de alguma realidade positiva que se afirmasse por si mesma, de maneira indubitável, sem sombra de dúvida. Foi então que descobriu a realidade inegável do espírito, proclamando no limiar da nova era, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. A maneira por que Descartes retoma contato com a realidade exterior é outra indicação de rumos. Descobre no fundo do cogito, no seu próprio pensamento, a realidade suprema de Deus. Porque aí ele vai compreender que nesse existir do pensamento, nós refletimos o pensamento divino. Nós temos condição de refletir o pensamento imensurável de Deus, dentro do cogitar, dentro do meditar, dentro do pensar, dentro do existir, que é único, individual e intransferível. Cada um de nós tem essa capacidade, né? Então, essa descoberta lhe devolve o universo perdido. O filósofo da negação se converte no cientista da afirmação. Deus existe e o universo é real. Porque ele é fruto do pensamento divino. Percebem? Alguém quer alguma questão? Então a gente termina com a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos gerais do universo? Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Veja como está tudo encadeado, né? Desde o século XVII, a preparação do amadurecimento da humanidade terrestre. Primeiro tinha que vir a ciência. Primeiro tinha que vir a filosofia moderna, com Descartes, no discurso sobre o método de como buscar a verdade pela ciência, né? Porque aí vai ser a base, o método dele vai ser aplicado em todas as disciplinas científicas da humanidade, e essas disciplinas científicas vão evoluir nos próximos 300 anos, né? Até atingir um ápice no século XIX, no qual, então, a realidade espiritual se manifesta com toda a sua exuberância através dos fenômenos mediúnicos que aconteceram no mundo inteiro e que chamaram a atenção dele próprio, reencarnado na pele do professor Rivail, em França. E aí começa o que nós vamos, então, passar a tratar
a partir de então, que é o Espiritismo, né? Mais tarde, também, Kardec vai falar do fluido universal, que é a matéria. Bom, só para terminar, Herculano Pires vai concluir que a chamada Revolução Cartesiana foi precursora da Revolução Espírita. A ciência admirável de Descartes é a mesma ciência espiritual de Kardec, ainda em desenvolvimento por muito tempo em nosso planeta. Kardec resolveu aplicar o método experimental ao estudo dos fenômenos espíritas. Mas, na investigação dos problemas espirituais, o método dedutivo teria de ser substituído pelo método indutivo. Tá? Qual que é a diferença? Eu vou deixar para a semana que vem. Né? Por quê? Isso está lá no livro do Herculano Pires, A Pedra e o Joio. Tá? Enquanto Descartes vai utilizar o método experimental dedutivo, Kardec, conhecendo esse método dedutivo, ele vai utilizar um método indutivo. Qual que é a diferença? O método indutivo é uma forma de raciocínio que parte da observação de casos particulares para chegar a uma conclusão geral à teoria. Em outras palavras, é o processo de inferir uma regra ou lei geral a partir da observação de muitos exemplos específicos. É o oposto do método dedutivo, que parte do geral para o específico. Né? Porque quando Kardec vê o fenômeno mediúnico explodindo, vários médiuns, várias manifestações, ele não sabe o que é, a princípio ele duvida, né? Mas a partir do momento que ele passa a observar, ele vai observar os fenômenos específicos de cada mediunidade, de cada médium, de cada pessoa. E aí ele vai se reunir com cada médium, ele vai questionar cada espírito, né? E ele vai chegar naquele axioma que é definidor da doutrina dos espíritos, que é o seguinte: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Se o efeito é inteligente, eu preciso, então, entender que ele está sendo provocado por uma inteligência. Se eu não vejo essa inteligência, se eu não tenho capacidade de enxergar essa inteligência não está no nosso plano de vida, está no mundo dos espíritos, está no mundo espiritual. E aí ele chega, então, à dedução, ao observar várias particularidades, chega, então, ao axioma geral, que é a realidade do mundo espiritual. Ok? Então, a gente vai interromper por aqui. Semana que vem a gente continua. Ok? Vamos, então, fazer a nossa prece final. Eu vou pedir a Mari que faça a prece para nós. Mari, por favor. Vamos, neste momento, agradecer ao nosso Jesus, à nossa querida Mãe Maria, aos mensageiros do nosso Senhor Jesus Cristo, por nos permitir estar aqui neste momento, estudando, aprendendo, obtendo conhecimento da realidade dos fatos, da verdadeira verdade do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos a bênção ao Geraldinho, ao João Pedro e a todos que aqui estão, que nós possamos levar esse conhecimento para os nossos lares, que nós possamos ter uma noite baseada na sabedoria, na reflexão, que Jesus possa abençoar a cada momento que nós estivemos aqui hoje, abençoar a tarefa dos passes, que todos possam estar levando além do conhecimento os bons fluidos, as energias boas dos nossos mentores que aqui estiveram nos orientando, nos intuindo, nos conduzindo, que as bênçãos da sabedoria, da cura
do equilíbrio do espírito, da harmonia, possam estar com todos nós, e que a noite possa ser de bastante paz, de fé e de confiança. Que Jesus guarde e acompanhe a todos neste momento, e que possam voltar para casa protegidos e amparados pelos nossos mentores espirituais. Que assim seja. Assim seja.